Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês os jogos da quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2, a classificação dos grupos e também os resultados da última rodada, os resultados da rodada passada. As informações serão passadas por ordem de grupo, vamos lá? Começando pelo grupo A. Grupo A que tem aí será aberto neste sábado com a equipe do Iranduba recebendo o Acermub. Esse jogo vai ser lá no Carlos Zammit, em Manaus, às 16 horas. Também no sábado, às 17 horas, o São Raimundo de Roraima jogará contra o Oratório do Amapá. Já o SMAC vai receber o Real Ariquemes, jogo que acontece no domingo, às 10 horas, lá no Francisco Vax, em Belém, no Pará. Então esses aqui são os jogos da quarta rodada do Grupo A. Grupo A que na rodada passada teve os seguintes resultados. O Iranduba empatou com o SMAC pelo placar de 1-1. O Real Ariquemes assumiu a liderança ao vencer o São Raimundo de Roraima por 5-0. E o Acermub ficou no 2-2 com o Oratório. Com esses resultados, a classificação ficou assim. O Real Ariquemes lidera com 9 pontos ganhos, 3 vitórias em 3 jogos. O SMAC ocupa a segunda colocação com 7 pontos ganhos, acabou perdendo aí o 100% de aproveitamento na rodada passada. O Iranduba aparece na terceira colocação com 5 pontos. E aí com 1 ponto aparece Acermub, Oratório e São Raimundo. Essa é a classificação do Grupo A. Grupo B. Grupo B é a rodada que vai ser aberta neste sábado com o Vitória jogando contra o Tiradentes do Piauí. Esse jogo vai ser lá no Barradão, em Salvador. Também no sábado, às 16 horas, o Paraíso do Tocantins vai receber o Cefama. O jogo que vai acontecer lá no José Pereira Rego, em Paraíso do Tocantins, em Tocantins. E no domingo, às 16 horas, a equipe do JC Futebol Clube do Amazonas recebe o Fortaleza. Esse jogo vai ser lá no Floro, né? No estádio Floro. E agora vamos passar aqui os resultados da rodada passada. O JC goleou o Vitória pelo placar de 4-1. As equipes do Tiradentes e Paraíso não saíram do 0-0, enquanto que o Fortaleza venceu o Cefama pelo placar de 2-0. Com isso, a classificação do grupo B ficou a seguinte. Fortaleza lidera com 9 pontos em 3 jogos, 100% de aproveitamento. O JC aparece na segunda colocação com 6 pontos, vem de 2 vitórias seguidas. O Tiradentes é o terceiro colocado com 4 pontos. Cefama, quarto colocado com 3. Paraíso Esporte Clube, quinto colocado com 2. E o Vitória na lanterna com apenas 1 ponto ganho. Vamos agora para o grupo C. Grupo C, que a rodada vai ser aberta neste sábado com o Ceará jogando contra o Botafogo da Paraíba. Esse jogo vai ser às 15 horas. Lá na cidade do Vozão, centro de treinamento do Fortaleza. Também no sábado às 15 horas, o Náutico vai receber o Santos Dumont Sergipe. Esse jogo acontece no Estádio dos Aflitos. E no domingo às 15 horas, a UDA de Alagoas recebe o América de Natal. Jogo aí que acontece às 15 horas no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Agora vamos aos resultados da rodada passada. A rodada foi aberta com a vitória do UDA de Alagoas fora de casa por 4-0 sobre o Santos Dumont. Já o Ceará goleou o Náutico pelo placar de 5-0, enquanto que o Botafogo venceu o América por 2-0. Com esses resultados, Ceará e Botafogo dividem a liderança do grupo com 9 pontos ganhos, 100% de aproveitamento, mas apenas um deles, ou talvez nenhum, não vai mais ter 100% de aproveitamento a partir da próxima rodada, né? Porque como vocês viram aqui, eles se enfrentam na quarta rodada. A terceira colocação é do UDA de Alagoas com 6 pontos ganhos. O América de Natal aparece em quarto lugar com 3 pontos. Náutico e Santos Dumont não pontuaram ainda, 0 pontos, mas um dos dois pelo menos vai pontuar nesta rodada, né? Pelo menos um deles vai sair do 0 nessa rodada, ou os dois, né? Em caso de empate. Vamos agora falar do grupo D. Antes de falar do grupo D, né? Se você está gostando do conteúdo, está gostando aqui de acompanhar o Tabelão do Futebol e não é inscrito, aproveite para se inscrever, né? E clicar no sininho aí para você ser notificado sempre que vídeos novos forem ao ar, porque você se inscrevendo ajuda a mais pessoas terem aí conhecimento, né? Saberem aí do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. Então, quanto mais pessoas se inscreverem, essas informações vão chegar ao maior número de pessoas. Então, se você não está inscrito, aproveite para se inscrever e assim ajudar a gente aí a propagar essas informações do futebol feminino. Seguindo aqui então com os grupos, pelo grupo D, teremos aí neste domingo às 15 horas o Criciúma recebendo o Vila Nova do Espírito Santo. Esse jogo vai ser lá no Heriberto Russi.
Também no domingo às 15 horas, o Fluminense recebe o Sport. O jogo vai ser lá nas Laranjeiras. E no domingo também às 15 horas, lá em Jarinu, o Red Bull Bragantino joga contra o Atlético Goianiense. Duelo aí do primeiro contra o último colocado do grupo. Resultados da rodada passada. O Atlético Goianiense perdeu em casa para o Criciúma por 3-0. Primeira vitória aí do Criciúma na competição. O Fluminense também perdeu em casa para o Red Bull Bragantino 2-0, enquanto que o Sport ficou no 1-1 com o Vila Nova. Então, nenhum mandante venceu nessa terceira rodada do grupo B. Com os resultados, a classificação ficou a seguinte. O Red Bull Bragantino manteve o 100% de aproveitamento com 9 pontos em 3 jogos. O Fluminense acabou aí perdendo, o 100% de aproveitamento, que perdeu justamente para o Red Bull. Segue na segunda colocação com 6 pontos. O Sport é o terceiro colocado com 4. Vila Nova também tem 4 pontos. O Criciúma tem 3 pontos, é o quinto colocado. E o Atlético Goianiense ainda não somou pontos. É o último colocado com 0 pontos. Grupo E. Grupo E, rodada começa no domingo com o jogo entre Juventude da Conquista e Atlético Mineiro. Esse jogo vai ser lá no Lomato Júnior, em Vitória da Conquista, na Bahia, 3 da tarde. No domingo, também às 15 horas, a equipe do Crespon, do Distrito Federal, recebe o Aliança de Goiás. Esse jogo vai ser lá no Abadião, em Ceilândia. E também no domingo, um pouquinho mais tarde, às 16 horas, o Cerc do Mato Grosso do Sul recebe o Misto do Mato Grosso. Então esses aqui são jogos da quarta rodada do Grupo E. Rodada passada, o Atlético Mineiro bateu o Misto por 4-1. O Juventude ficou no 1-1 com o Crespon, enquanto que o Aliança venceu a equipe do Cerc pelo placar de 3-1. Com esses resultados, o Atlético Mineiro manteve o 100% de aproveitamento, 3 pontos em 3 jogos, lidera o grupo. O Aliança aparece na segunda colocação com 6 pontos. Terceiro lugar, Crespon e Juventude da Conquista, as duas equipes com 4 pontos. O Misto é o quinto colocado com 3 pontos. E o Cerc ainda não pontuou, é o último colocado com 0 pontos. E para a gente finalizar, Grupo F. A rodada do Grupo F começa também no domingo, às 15 horas, com um jogo lá no CT do Caju, entre Atlético Paranaense e América Mineiro. Também no domingo, às 15 horas, a equipe da Chapecoense encara o Brasil de Farroupilha. E também no domingo, às 15 horas, no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, o Vasco joga com a Ponte Preta. O curioso é que Ponte Preta e Vasco também se enfrentam neste domingo, só que pela Série B masculina. Então, um domingo aí de dose dupla entre Vasco e Ponte Preta. Resultados da rodada passada. A Ponte Preta ficou no 1-1 com o América Mineiro. Esse jogo aconteceu lá em Americana. O Vasco venceu a Chapecoense por 3-0 em Nova Iguaçu. E o Atlético Paranaense aplicou a maior goleada da rodada ao vencer o Brasil de Farroupilha pelo placar de 6-0 fora de casa. Com esses resultados, o Vasco se manteve na liderança com 9 pontos em 3 jogos, 100% de aproveitamento. O Atlético Paranaense aparece na segunda colocação com 6 pontos. Em terceiro lugar aparece o América com 4 pontos. A Ponte Preta é a quarta colocada com 3 pontos. Chapecoense e Brasil de Farroupilha dividem as últimas colocações com apenas 1 ponto ganho. Então essa é a situação do Grupo F do Campeonato Brasileiro Feminino. Se você gostou dessas informações, deixe seu like, deixe seu comentário. E se não está inscrito no canal, peço mais uma vez, se inscreva no canal e assim você não perde nenhum vídeo aqui do canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!